Olá pessoal, meu nome é Caio César, sou estudante de agronomia do sétimo semestre da Faculdade Edu Vale. Hoje eu, o Diego Augusto, Carolina Ferrari e Caroline Marques irá fazer uma apresentação com o tema de Práticas Conservacionistas para o Controle de Erosão no Caráter Mecânico, sobre a disciplina de Solos 4, ministrada pelo professor mestre Luiz Fernando Miranda. O que é erosão? A erosão ocorre quando o vento e a água desgastam o solo com mais rapidez do que ele pode ser substituído. Assim, os nutrientes são removidos, os rios ficam assoreados com terra e, em algum momento futuro, a área pode passar por um processo de desertificação. Embora a erosão seja natural, as atividades humanas podem intensificá-la. Alguns exemplos são o excesso de rega, o plantio de vegetação que não fixe o solo ou a introdução de animais de criação ou maquinária que destroem as plantas e deixam o solo vulnerável a enchentes e deslizamentos. As erosões são causadas por causas naturais e causas humanas. Nas causas naturais, as principais são: no que se refere às ações da natureza, podemos citar as chuvas como principal causadora da erosão. Ao atingir o solo em grande quantidade, provoca deslizamentos, infiltrações e mudanças na consistência do terreno. Dessa forma, provoca o deslocamento de terra. O vento e a mudança de temperatura também são causadores importantes da erosão. Causas humanas principais: o ser humano pode ser um importante agente provocador das erosões. Ao retirar a cobertura vegetal de um solo, este perde sua consistência, pois a água, que antes era absorvida pelas raízes das árvores e plantas, passa a infiltrar no solo. Essa infiltração pode causar a instabilidade do solo e a erosão. Etapa de erosão. Erosão laminar. É ocasionada devido à remoção da camada superficial do solo, causada pelo mau manejo, deixando o solo descoberto. Hoje em dia, essas ocorrências são muito acontecidas, pelo fato da demanda que apenas faz o cultivo de monoculturas, pois existem consequências. Essas consequências são a perda de solo que diminui a fertilidade do solo, a descoloração e dificulta o desenvolvimento da cobertura vegetal. Essa erosão é bem vista hoje em dia. Erosão em sulco. Essas erosões em sulco são ocorridas quando o escoamento da água desgasta o solo, em forma de linhas ou de sulcos, pois em áreas que têm maior declividade serão mais graves. Ravina, erosão profunda. É provocada pelas águas da chuva. Com o tempo, forma sulcos profundos devido à maior declividade do terreno. Vossorocas, a erosão mais profunda que atinge o lençol freático. Consiste na formação de grandes buracos de erosão, causado pela água da chuva e pela ausência de cobertura vegetal ou pelo desmatamento, e também é uma grande causadora de erosão são o intensivo tráfego de máquinas agrícolas. Essa etapa são consequência das outras etapas citadas, por não seguir técnicas e métodos recomendados, que diminuem o escoamento da água. Meu nome é Carolina Ferrari e eu vou falar sobre os danos econômicos causados pela erosão. Um deles é a lixiviação de nutrientes. É um processo erosivo ocasionado a partir da lavagem da camada superficial do solo, pelo escoamento das águas superficiais. Em geral, ocorre em solos sem a cobertura vegetal protetora, o que diminui em elevado grau a sua fertilidade ao longo do tempo. A lixiviação é um processo frequente nos solos das regiões tropicais e equatoriais, pois nesses locais as chuvas são mais abundantes e intensas. As enxurradas provocadas pelas precipitações carregam os materiais superficiais dos solos para as áreas mais baixas. Justamente por isso, esse processo é mais significativo nas regiões de maior declividade.
Deste modo, a água lava os solos, carregando para o lençol freático e para os recursos de águas os nutrientes disponíveis nele, favorecendo seu empobrecimento. O processo de lixiviação, em especial aqueles destinados à agricultura, pode trazer consequências que vão desde a diminuição do poder de reestruturação do solo até sua morte. Quanto mais materiais a água levar, menos solos haverá, e mais rapidamente as raízes das plantas atingirão a rocha matriz, estagnando seu crescimento. A perca da camada superficial. A erosão do solo é o deslocamento da camada superficial do solo em resultado dos efeitos da erosão, constituindo uma das formas mais comuns de degradação do solo. Uma taxa reduzida de erosão do solo é um processo de ocorrência natural em toda a superfície. Os agentes da erosão dos solos são a água e o vento, cada um dos quais contribuem para a perda significativa de solo em cada ano. A erosão do solo pode ser um processo lento, que permanece relativamente despercebido ou pode ocorrer em uma taxa alarmante, causando uma séria perda do solo superficial. A perda de solo das terras agrícolas pode refletir-se no menor potencial de produção de culturas e menor qualidade da água superficial e danos nas redes de drenagem. A baixa produtividade. O solo é um recurso natural de alta importância social e econômica e ambiental. As práticas agrícolas inadequadas são responsáveis em grande parte pelo processo de erosão, contribuindo para a perda de solo e a baixa produtividade. A erosão, resultante da ação do impacto da gota de chuva e da enxurrada sobre o solo, chamada de erosão hídrica, a principal forma de degradação dos solos no Brasil, além das retiradas das práticas do solo. Transporta os nutrientes, a matéria orgânica e os defensivos agrícolas, causando prejuízos na atividade agrícola. O uso inadequado do solo na agricultura é uma das principais causas da degradação do solo e desconhecimento dos fatores clima, relevo e tipologia do solo, onde a propriedade rural está inserida para essa situação. Agora eu vou comentar um pouco sobre de qual forma a erosão afeta no sistema agrícola. A erosão causa efeitos diretos na produtividade agrícola e consequências ambientais, pois a terra, transportada pelas enxurradas, provoca sérios danos à qualidade da água, poluindo os reservatórios e os cursos de água, o que coloca em risco a saúde humana e animal e a fauna aquática. O escoamento superficial da água carrega a camada superior do solo. A perda dessa camada de solo reduz a fertilidade, porque conforme o solo se torna mais denso e fino, fica menos penetrável às raízes e pode se tornar superficial demais a elas. Reduz a capacidade do solo reter água e torná-la disponível às plantas. E os nutrientes para as plantas são levados com as partículas de solos erodidas. Agora vou apresentar para vocês alguns métodos que são utilizados na agricultura para evitar a erosão do solo, pois sabemos que o solo ele é um fator determinante para a produção agrícola. Sem solo, não há produção. Por isso, é necessário que se tenha um solo bem preservado, bem drenado e que não esteja propício à erosão, que se conserve esse solo de uma maneira que ele seja resistente. Alguns dos métodos são plantar árvores para evitar deslizamento de terra. As raízes das árvores são ferramentas poderosas quando o solo for muito erodido para o plantio. Plantar árvores nativas em declives e margens de rios para diminuir a perda do solo. O solo nu em volta das árvores também precisa ser coberto com grama
ou humus para melhores resultados. Outro método também é diminuir o uso do arado. Lavrar em excesso e com frequência cria uma camada de solo compactado, vulnerável à erosão pela água, coberta por solo solta que pode ser facilmente levada pelo vento. No lugar, use relha ou outro instrumento para penetrar o solo. Se isso não for possível, experimente usar um sulcador ou adubadeira que deixe a camada de baixo do solo intacta. Proteger as culturas fracas com plantio em faixa. A vegetação com raízes fracas ou que precisam de muito espaço é mais vulnerável à erosão. Plante em faixa, alternando-as com uma vegetação resistente à erosão, como grama densa ou leguminosas. Melhorar a drenagem do solo também é fundamental. Todas as construções devem ter escoamento ou calhas que possam drenar a água com eficácia, retirando-a do jardim e direcionando para reservatórios. Sem a drenagem adequada, a chuva forte pode levar uma camada inteira do solo. Essas são umas entre muitas técnicas que podem ser utilizadas na agricultura para que se preserve o solo e evite a erosão. Controle da erosão através de práticas mecânicas. Todos nós sabemos que o alto índice de chuva e a má drenagem do local está causando excesso de água nas margens das estradas rurais. Com isso pode levar muita erosão no local e um dano econômico imenso para o produtor. Com isso, os produtores estão buscando alguns meios de amenizar isso. Um deles seria através das bacias de captação de água. Esse sistema é feito através de práticas mecânicas e tem como objetivo captar a água que é mal drenada nas margens das estradas rurais. Só que para adotar esse sistema é necessário conhecer toda a capacidade de infiltração de água no solo, para você saber o nível que a sua bacia vai ter que ter para suportar toda a água presente naquele local. Barragem artificial. Ela também é de um caráter mecânico e tem sido adotada por grandes e pequenos produtores. Essas barragens artificiais é uma tecnologia que faz a captação e o armazenamento da água da chuva. Essa água da chuva armazenada ela tem sido utilizada para a produção de alimentos e contribui para a produção da agropecuária familiar. Esse sistema tem sido muito adotado por ele minimizar os riscos de produção, que é a produção que depende diretamente da água da chuva durante seu processo de desenvolvimento. O terraceamento é uma técnica adotada para se cultivar em áreas muito inclinadas. Essa técnica ela faz várias rampas no local e todas essas rampas são niveladas. Através desse nivelamento é possível cultivar certas coisas. E também ele evita a erosão, que é causada pelo escoamento superficial da água. Essa técnica é muito utilizada na produção de arroz e ela permite pouca utilização de máquinas agrícolas. Bom pessoal, nesse trabalho a gente mostrou para vocês o que é erosão em uma lavoura e o que fazer com a erosão através do caráter mecânico. E com isso encerramos nosso trabalho.